Bom, gente, eu nem sei, assim, depois de tantos mestres falando aqui, eu venho logo dizendo que eu sou uma aprendiz. Me apresentando, eu sou Natália Bernardo, sou jornalista, sou diretora do Grupo Otimista de Comunicação. Estudei inovação tecnológica pela Universidade Ben Gurion, hoje estudo a ESG pelo IBMEC e sou uma apaixonada pelo mar. Então, o meu conhecimento de mar, ele é de convivência, de prática, como velejadora, como mergulhadora, como nadadora, como remadora, enfim. Começo todos os meus dias no mar e faço disso um estudo paralelo na minha vida, que era paralelo, até que entrou dentro do meu trabalho com alguns movimentos ambientais que a gente faz dentro do Grupo Otimista. E com essa trajetória, com o acaso da vida de eu falar francês, tudo isso me levou para dentro do Energy Observer, que é o primeiro barco autossuficiente em energia renovável do mundo, para uma navegação. Então, passei um mês a bordo, 21 dias de navegação no Caribe, para entender, produzir conteúdo para o Brasil e para a França, mostrar como que tudo isso funciona, e ter uma experiência real daquilo que a gente projeta aqui no Ceará. A gente fala muito de hidrogênio verde, de futuro, de produzir coisas limpas. E, às vezes, assim, a gente ouve a crítica, mas tudo isso é tão longe, tudo isso é futuro. Pode ser futuro aqui, mas isso já é realidade em algum lugar. Esse barco já dá a volta ao mundo há 7 anos, essas tecnologias já são testadas. Todas as coisas que nós ouvimos hoje aqui, mas o hidrogênio é perigoso, ele pode explodir, ele é muito complicado. Eles já passaram por todas essas fases e hoje é um barco seguro, né? Estive a bordo, vivendo tempestade, calor, frio, chacoalhando muito. Produzimos hidrogênio verde a bordo, consumimos hidrogênio e tudo isso da maneira mais fluida e sustentável. É um barco zero emissão, né, de gás de efeito estufa, zero ruído, zero partícula fina. E tudo isso acontece porque, como disse o Gustavo aqui, é como se a gente recriasse o nosso ecossistema. O planeta é um circuito fechado, digamos assim, o universo é um circuito fechado. O barco também é. Então, a gente usa a água do mar a gente dessaliniza e mineraliza a água do mar para beber. Essa mesma água dessalinizada vai abastecer um eletrolisador que vai gerar hidrogênio verde, que vai abastecer baterias. Essas baterias também são abastecidas por mais de 200 metros quadrados de painel solar, por energia hidrelétrica, né? Esse barco não tem velas, ele tem asas. Quando o vento é suficiente para mover o barco, as hélices de propulsão do motor giram do lado contrário e isso gera energia hidrelétrica que também abastece as baterias. Então, é um circuito fechado. Como um circuito fechado, a gente não tem combustível fóssil, a nossa reserva de combustível é o hidrogênio, que vai ficar estocado para caso necessário, caso não tenha sol, caso não tenha vento, e a gente esteja numa tempestade de 5 dias, como a gente pegou, essa pilha combustível que vai transformar o hidrogênio em energia elétrica, ela é acionada, e a gente pode navegar. Então, como um sistema fechado, a gente precisa conviver bem com a natureza. E eu acho que essa é a maior experiência que o Energy Observer traz e que eu acho que todo mundo deveria experimentar isso de alguma forma. Então, a gente olhava o tempo inteiro, tem um grande painel, que é uma espécie de cérebro do barco, onde a gente vê como está a incidência de sol, como está a incidência de vento, como está a geração hidrelétrica, como estão as correntes marinhas, para a gente saber quais são as condições de geração de energia que a gente tem e quanto o barco está gerando de energia. Então, isso era o nosso guia. Isso ia definir se a gente podia comer comida quente no dia, porque o nosso fogão era elétrico, assim como os motores, nada é fóssil, não temos gás butano lá. Então, isso ia dizer se a gente ia almoçar comida quente ou não. Então, várias vezes, durante essa tempestade, a gente tinha que comer salada, porque salada é fria. O frio do refrigerador, ele já meio que se autocondiciona, não tem que ligar nada, então a gente comia muita comida fria. Isso ia definir se a gente ia tomar banho quente ou frio, isso ia definir se a gente teria ou não teria ar-condicionado à noite. Então, a gente passou por situações do tipo, depois de uma tempestade muito improvável no Caribe, né, assim, não estava previsto. Então, a gente passou por situações de votar. A gente vai tomar banho quente ou a gente vai ligar ar-condicionado hoje? Né? Nesse dia, ganhou o banho quente, porque já estava começando a esfriar, mas todo mundo se arrependeu depois. E à noite, quando eu acordei, tinha mensagem no grupo da tripulação, nós éramos 6,
ninguém vai ligar ar-condicionado, mudei de ideia, por favor, tá quente, tem mosquito e não sei o quê, porque a gente estava muito perto da terra. Então, é uma convivência com os recursos naturais, e isso é sustentabilidade. Se tem sol, eu posso comer feijão ou macarronada. Se não tem sol, eu vou comer salada, vou tomar banho frio, ou a gente vai só se jogar na água do mar, né, e esperar que até que... Não, está muito fria a água aqui, porque ela está acondicionada. A gente usa o hidrogênio verde, ele libera, né, no processo de consumo do hidrogênio, ele libera calor. Parte desse calor também era acondicionado para que esquentasse a água. Mas a gente passou muito tempo sem produzir, a gente precisou parar. Depois de uma tempestade absurda, de vários dias, de chacoalhar muito, enfim, comer comida gelada, um dia amanheceu com muito sol e foi uma experiência incrível, porque assim, já estávamos todos felizes, porque teríamos energia em abundância, então a gente poderia finalmente viver um pouquinho dos confortos da cidade. E a gente viu uma ilha, depois também de vários dias sem terra, a gente viu uma ilha paradisíaca e foi o estalo da viagem para mim, foi assim, vamos parar para recarregar. Assim, como você recarrega um barco que não tem querosene, não tem óleo, você só deixa ele no sol. Então, largamos o barco no sol, nos jogamos na água, nadamos até uma ilha que não tinha nada, uma ilha totalmente deserta nas Bahamas, bem pequenininha. Ficamos lá algumas horas esperando que o barco se carregasse, curtimos o sol e tivemos tempo de uma reflexão. Era uma ilha realmente pequena, deserta, a gente deu a volta nela em 5 minutos, 8 minutos andando. Não tinha nada, não tinha nenhuma vida exceto a vida marinha, mas tinha plástico. Muito, muito, muito plástico. Então, um paraíso que ninguém vai, assim, a não ser alguém como nós, que vai lá ficar 2 horas enquanto carrega a bateria de alguma coisa, ou sei lá, passear. Mas tinha muito plástico, e em vários idiomas, né, e tinha espanhol, tinha inglês, tinha português. Você pensa, não é possível que a população do mundo inteiro passe por este negócio que deve ter, sei lá, 200 metros quadrados, 300 metros quadrados. E não, são correntes marinhas e nos faz entender que nós estamos dentro de um ecossistema, que as coisas se retroalimentam, que não existe o fora, como o André gosta muito de falar, tudo está dentro, que nós estamos num circuito fechado. Em paisagens deslumbrantes, a gente mergulhava a água turquesa do Caribe, nossa, que coisa linda, deve ser uma biodiversidade abundante, e não é. Porque nós estamos aquecendo o planeta. O oceano absorve este calor, ao absorver o calor, ao absorver o CO2 que a gente está jogando na atmosfera, ele fica mais ácido, ele mata, né? Os ecossistemas morrem. Então, em alguns lugares, o que a gente tinha de vida eram corais ainda, né, assim, esbranquiçando ou esbranquiçados, mortos. E isso acontece porque está quente demais, ele expele as algas que tem dentro dele, em que eles precisam um do outro para viver. É o último suspiro do coral, né, jogar fora a alga para tentar sobreviver, e ele vai morrer em seguida. Então, ao mesmo tempo em que a gente estava num ecossistema fechado dentro do barco, que era a nossa vida, nosso conforto, ou o nosso desconforto, mas assim, a nossa vida dependia daquele barco de 100 pés, era a nossa vida, o nosso universo. Ao mesmo tempo que a gente estava lá o tempo inteiro pensando no novo mundo, falando de novas tecnologias, a gente está vendo a necessidade de fazer algo. Então, quando você vê fotos lindíssimas do Caribe, você não vai imaginar que embaixo d'água não tem absolutamente nada de vida, né? Então, nós estamos matando essas vidas. Então, é isso, uma experiência prática. Eu acho que a gente passou a noite aqui ouvindo vários números e aprendendo bastante. E esse é um relato de convivência com um microecossistema fechado e que nos promete muito sobre o futuro. E eu espero que a gente consiga reproduzir e se integrar à natureza como esse barco é integrado à natureza. É isso.